A Eucaristia, na expressão do Vaticano II, é a fonte e o ponto culminante de toda a vida cristã. É a fonte, porque dela brota toda a vida da Igreja, em todos os sacramentos, nas estruturas visíveis do magistério e do governo da Igreja, nas moções interiores da graça, está presente a ação salvífica de Cristo. Mas neste sacramento está o próprio Cristo em sua humanidade e em sua divindade. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5, único nome pelo qual somos salvos, conforme Atos 4,12. A presença dinâmica de Cristo nos outros sacramentos é transitória. Na Eucaristia é permanente, real e substancial. Por isso, observa São Tomás de Aquino, muito justamente, que a graça da Eucaristia é que permite possamos receber com fruto os outros sacramentos. Comentando São João Crisóstomo as palavras saiu água e sangue, diz: porque daqui recebem o princípio os outros sacramentos. Quando te aproximares do cálice, aproxima-te como se fosses beber do próprio lado de Cristo. Ainda mais incisivamente, o Catecismo de Trento especifica: a Eucaristia é a fonte, os outros sacramentos, os riachos. Da fonte emana toda a virtude e perfeição dos outros ritos sagrados. Toda a existência cristã é sustentada pela Eucaristia, ou, com as palavras de Leão XIII, na perspectiva em que estiveres, é a Eucaristia o centro em torno do qual gravita a vida cristã. O que é bem compreensível, porque a Eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo. Nos outros 6 sacramentos, infunde-se a graça de Cristo. Na Eucaristia, não só se infunde a graça, mas se comunica o próprio autor da graça. É também a fonte sobre outro aspecto, porque a Eucaristia é o memorial que sacramentalmente renova e perpetua o sacrifício redentor de Cristo, que neste sacramento se oferece continuamente ao Pai para a vida dos homens. Os fiéis, purificados no batismo e marcados na confirmação, com ele se oferecem ao Pai, resgatados ao mesmo tempo com seu sangue e feitos mediadores e sacerdotes para a salvação do mundo. É o ponto culminante da vida cristã. Porque a Eucaristia é como a consumação da vida espiritual e o fim de todos os sacramentos. E as crianças, ao serem batizadas, são encaminhadas pela Igreja à Eucaristia. Se o batismo é o sacramento da regeneração, a Eucaristia é o da perfeita assimilação com Cristo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como eu vivo pelo Pai, assim também quem come a minha carne viverá por mim. João 6, de 56 a 57. Mas porque o ponto culminante da vida cristã consiste na plena identificação com Cristo, é a Eucaristia o sacramento da unidade do corpo místico, a Igreja. Porque é um só pão. Nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos todos de um só pão. 1 Coríntios 10, 17. Sabemos que, já pelo batismo, nos incorporamos a Cristo. Mas explica São Tomás de Aquino que isto é assim porque o batismo é ordenado à Eucaristia e produz seus efeitos porque ela está contida no batismo. Escreve São Hilário de Portes, porque aqui todos somos um. O Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Ele vive do Pai, e o modo como ele vive no Pai é o mesmo com que nós vivemos nele. Uma mesma vida, a vida da cabeça em todos os seus membros, e
é a que constitui um mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a Igreja. Por isso, o mistério da Eucaristia coincide com o mistério da Igreja, como pregava Santo Agostinho num célebre sermão. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros. 1 Coríntios 12, 27. Logo, se sois o corpo de Cristo e os membros de Cristo, vosso mistério está sobre a mesa do Senhor e recebeis o vosso mistério. Ao que sois, respondeis com o Amém, e com a vossa resposta o confirmais. Se vos é dito o corpo de Cristo e respondeis Amém, sede membros do corpo de Cristo, para que verdadeiro seja o Amém. Como ponto culminante da vida cristã, a Eucaristia é o mistério da nossa fé. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem crê em mim tem a vida eterna. João 6, 41, 47. A fé que Jesus exige de seus discípulos é absoluta, até o ponto de crer que este Jesus de Nazaré, cuja ascendência humana eles conhecem perfeitamente, pode dar a seu corpo as propriedades de sutileza, agilidade e flexibilidade que o libertem do espaço e, muito mais, façam dele o princípio de unidade da vida do mundo. Os primeiros contestatários racionalistas foram precisamente os cafarnaítas, mas ao aceitar a Eucaristia, toda a Igreja proclama o mistério total de Cristo, Deus e homem, que vem para dar o seu corpo para a vida do mundo, conforme João 6,51. Eis porque a Eucaristia é o principal sacramento da fé. Presença real, banquete eucarístico, renovação do sacrifício da cruz, mistério de unidade e de fé. A realidade do sacramento é a realidade do corpo ressuscitado e glorioso de Cristo. Mas permanecem as espécies do pão e do vinho como sinal do corpo e do sangue do Senhor, que se oferece ao Pai pelo ministério da Igreja. Por sua vez, o corpo vivo oferecido no altar é o sinal de toda a Igreja que se oferece junto com ele e a ele deve assimilar-se cada dia mais, numa perene transubstanciação individual e coletiva. Verdadeiramente, portanto, a Eucaristia é a fonte e o ponto culminante da vida cristã.